Você já sentiu a tentação da luxúria voltar, mesmo quando tenta resistir? Não está sozinho. Essa luta é comum, mas há esperança. Padre Pio, um santo que enfrentou batalhas espirituais intensas, nos mostra o caminho para a vitória. Neste vídeo, você vai descobrir por que a luxúria persiste, como superá-la com a graça de Deus e os passos práticos que Padre Pio nos ensina para viver em liberdade. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde a sabedoria de um santo e a força de Deus vão guiá-lo. Vamos juntos buscar a verdadeira liberdade? Se você já lutou contra a luxúria, sabe como ela pode parecer uma sombra insistente, trazendo culpa ou frustração. Talvez você tenha tentado resistir, mas se sente preso num ciclo. Saiba que isso não define quem você é. O que importa é como você escolhe enfrentá-la. Padre Pio, um santo que enfrentou tentações ferozes, nos ensina que a vitória é possível com Deus. Ele viveu uma vida de oração e sacrifício, mostrando que a graça divina transforma nossas fraquezas em força. Neste vídeo, vamos explorar por que a luxúria volta e o que Deus quer que você faça a respeito. Você vai aprender a identificar as raízes dessa luta, estratégias práticas para resistir e como a sabedoria de Padre Pio pode guiá-lo à liberdade. Fique até o final, porque vamos compartilhar um plano de 5 passos inspirado nele para você começar hoje mesmo. Preparado para dar o próximo passo rumo a uma vida mais plena? Vamos mergulhar nessa jornada juntos. Acabamos de ver que a luta contra a luxúria é algo comum, e Padre Pio nos mostra que há esperança. Mas por que essa tentação parece voltar, mesmo quando tentamos resistir? Para vencer, precisamos entender suas raízes. Vamos explorar 3 dimensões, espirituais, psicológicas e culturais, com a sabedoria de Padre Pio para nos guiar. Primeiro, as raízes espirituais. A luxúria, no fundo, é uma distorção do desejo humano por amor e conexão, que Deus colocou em nós. Quando buscamos preenchimento fora do plano divino, caímos na armadilha do pecado. Padre Pio dizia: o demônio só tem poder sobre nós se dermos espaço a ele. Sem uma vida de oração, ficamos vulneráveis. Quando negligenciamos nossa conexão com Deus, a luxúria encontra brechas, como um ladrão que entra por uma porta aberta. Pense, quanto tempo você dedica à oração diária? Sem ela, é como lutar desarmado. Padre Pio nos ensina que a oração constante, mesmo que simples, é nossa primeira defesa. Ele passava horas em adoração, fortalecendo sua alma contra as tentações. A boa notícia? Você também pode construir essa fortaleza espiritual, começando com pequenos passos. Agora, vamos às raízes psicológicas. A luxúria não surge do nada, ela é alimentada por gatilhos como estresse, solidão ou baixa autoestima. Talvez você recorra a pensamentos ou hábitos pecaminosos para escapar de um dia difícil ou preencher um vazio. Mas aqui está o problema: a luxúria promete alívio, mas entrega culpa. Isso cria um ciclo cruel: tentação, queda, vergonha, e então, a tentação volta mais forte. Padre Pio entendia isso. Ele dizia: não se desespere, Deus está mais perto nas nossas fraquezas. A chave é reconhecer esses gatilhos. Por exemplo, você percebe que a tentação surge quando está entediado ou navegando nas redes sociais tarde da noite. Identificar esses momentos é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Em vez de se culpar, pergunte: o que minha alma realmente busca? Muitas vezes, é aceitação, paz ou propósito, coisas que só Deus pode dar. Padre Pio nos convida a olhar para dentro com honestidade, mas sem desespero, confiando que Deus nos guia à verdadeira plenitude. Por fim, as influências culturais. Vivemos numa sociedade que glorifica a luxúria. Anúncios, filmes, redes sociais, tudo parece nos bombardear com imagens e ideias que despertam desejos desordenados. É como nadar contra a corrente. A cultura hipersexualizada nos diz que ceder é normal, até desejável. Mas Padre Pio nos lembra: o mundo passa, mas Deus permanece. Essa exposição constante normaliza a tentação, tornando-a parte do cotidiano. Por exemplo, quantas vezes você rolou o feed do Instagram e se deparou com algo que desviou seus pensamentos? Não é por acaso. Essas influências são projetadas para capturar sua atenção e enfraquecer sua resistência.
Padre Pio enfrentou tentações em um mundo menos conectado, mas ele sabia que o inimigo usa as distrações do nosso tempo. A solução? Criar barreiras. Limitar o tempo em ambientes que desencadeiam a tentação e buscar conteúdos que elevem a alma. A Bíblia diz: foge das paixões da juventude, 2 Timóteo 2. 22, isso exige ação deliberada. Então, por que a luxúria volta? Porque somos humanos, com desejos profundos, vivendo num mundo que explora nossas fraquezas. Mas aqui está a esperança: entender essas raízes nos dá poder. Padre Pio nos ensina que, com Deus, nenhuma tentação é maior que nossa capacidade de resistir. Acabamos de entender por que a luxúria insiste em voltar, suas raízes espirituais, psicológicas e culturais nos desafiam. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele tem um plano para nossa liberdade, e Padre Pio, com sua vida de santidade, nos mostra como segui-lo. Vamos explorar o que Deus deseja de nós, o exemplo de Padre Pio e como responder a esse chamado com coragem. Primeiro, qual é a visão de Deus para a pureza? Deus não quer que vivamos presos ao pecado, mas livres para amar como Ele ama. A luxúria distorce o dom do corpo e da sexualidade, que são sagrados. Como diz a Escritura, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Deus nos criou para a comunhão, não para a escravidão. A luta contra a luxúria não é um castigo, mas uma oportunidade de crescer em santidade. Ele nos chama a ordenar nossos desejos, colocando-o no centro. Isso não significa reprimir quem somos, mas redescobrir nossa verdadeira identidade como filhos amados. Padre Pio sabia disso. Ele enfrentou tentações intensas, mas via cada batalha como um convite para se aproximar de Deus. Quando você luta, Deus está ao seu lado, oferecendo graça para transformar fraqueza em força. A pergunta é: você está disposto a aceitar essa graça? Agora, vamos olhar o exemplo de Padre Pio. Ele não era imune às tentações, pelo contrário, enfrentou ataques espirituais ferozes. Como um frade capuchinho, ele vivia em constante oração, penitência e serviço. Sua vida nos ensina que a vitória vem da entrega a Deus. Padre Pio passava horas em confissão, ajudando pessoas a se libertarem do pecado. Ele dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Ele recorria à Eucaristia diariamente, encontrando força na presença de Cristo. Mesmo exausto, ele nunca desistiu de buscar a Deus. Sua vida mostra que a santidade não é ausência de luta, mas perseverança na graça. Pense nisso. Padre Pio enfrentava o demônio diretamente, mas confiava que Deus era maior. Ele nos convida a fazer o mesmo, buscar os sacramentos, orar sem cessar e confiar na misericórdia divina. O que você pode aprender com ele? Que nenhuma tentação é maior que o amor de Deus. Então, o que Deus quer que você faça? Ele quer que você coopere com sua graça. A luta contra a luxúria não é sobre ser perfeito, mas sobre progredir. Deus nos chama a uma vida de disciplina espiritual, onde cada passo conta. Padre Pio nos ensina 3 pilares: oração, sacramentos e confiança. Primeiro, a oração nos conecta a Deus. Um simples Jesus, eu confio em vós, pode mudar seu coração no calor da tentação. Segundo, os sacramentos, como a confissão e a Eucaristia, são fontes de graça que renovam nossa força. Padre Pio dizia: a confissão é a alma da purificação. Quantas vezes você busca esse sacramento? Ele está disponível para curar e fortalecer. Terceiro, confie que Deus nunca abandona você. Mesmo que caia, Ele está pronto para levantá-lo. Como diz a Escritura, o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Provérbios 24:16. Deus não se cansa de perdoar, o desafio é não se cansar de buscar seu perdão. Essa jornada exige ação. Padre Pio não ficou parado esperando milagres, ele orava, jejuava e servia. Ele nos mostra que a liberdade vem de escolhas diárias: escolher orar em vez de ceder, escolher a confissão em vez da culpa, escolher Deus em vez do mundo. Talvez você pense: mas eu já tentei e falhei. Padre Pio também caiu, mas nunca desistiu. Ele dizia: coragem.
Deus não exige que sejamos perfeitos, mas que tentemos. Sua luta é um chamado à santidade. Cada vez que você resiste, você se aproxima de Deus. E a boa notícia? Ele está com você em cada passo, oferecendo força para vencer. Vimos que Deus nos chama à liberdade e que Padre Pio nos mostra o caminho da perseverança. Agora, é hora de agir. Como transformar essa luta contra a luxúria em vitória? Padre Pio nos deixou um legado de sabedoria prática, e hoje vamos explorar 5 passos concretos inspirados nele para vencer a tentação e viver em plenitude. Esses passos são simples, mas poderosos, e você pode começar hoje mesmo. Vamos mergulhar neles? O primeiro passo é reconhecer a tentação assim que ela surge. Padre Pio dizia: não dialogue com o demônio, rejeite a tentação imediatamente. A luxúria começa com um pensamento, uma imagem, um gatilho. Se você hesita, ela ganha força. Identifique o que desperta esses desejos. É o tempo ocioso nas redes sociais? Uma série que você sabe que não deveria assistir? Talvez seja o cansaço após um dia estressante. Por exemplo, muitos percebem que a tentação aumenta à noite, quando estão sozinhos ou navegando no celular. Faça um exame de consciência. Quais são seus gatilhos? Escreva-os, se precisar. Reconhecer a tentação é como acender a luz numa sala escura, você vê o perigo antes que ele o domine. Padre Pio nos ensina a ser vigilantes, como sentinelas da nossa alma. Comece hoje, observe seus hábitos e anote um gatilho que você pode evitar. Esse pequeno ato de consciência já é uma vitória. O segundo passo é a oração, a arma mais poderosa contra a tentação. Padre Pio dizia: a oração é a chave para o coração de Deus. Quando a luxúria bater a porta, reze imediatamente. Não precisa de palavras complicadas, um simples Jesus, Maria, socorrei-me, pode mudar tudo. Padre Pio amava o rosário, chamando-o de corrente que nos liga ao céu. Rezar o rosário, mesmo que apenas um terço, redireciona sua mente para Deus. Tente isso. Quando sentir a tentação, pegue um terço ou feche os olhos e peça a proteção de Maria. Outra prática é ter uma oração curta na ponta da língua, como: Senhor, purifica meu coração. A oração não é só um pedido de ajuda, ela reconecta você com Deus, enchendo sua alma com graça. Padre Pio passava horas em oração, mesmo exausto. Você pode reservar 5 minutos por dia para falar com Deus? Comece pequeno, mas seja fiel. O terceiro passo é buscar os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Padre Pio passava horas no confessionário, ajudando pessoas a se libertarem do pecado. Ele dizia: a confissão é a alma da purificação. Se você caiu, não se afunde na culpa, vá ao sacramento da reconciliação. A confissão não é só perdão, é força para resistir no futuro. Quantas vezes você busca esse sacramento? Tente ir pelo menos uma vez por mês. A Eucaristia, por sua vez, é o próprio Cristo fortalecendo você. Padre Pio recebia a comunhão diariamente, encontrando nela energia para suas batalhas. Participe da missa com intenção clara, peça a Deus a graça da pureza. Se possível, visite o Santíssimo no sacrário. Esses momentos com Cristo renovam sua alma. Os sacramentos são como água para uma planta murcha, eles trazem vida nova. Comprometa-se a buscar um deles esta semana. O quarto passo é cultivar a disciplina. Padre Pio vivia uma vida de sacrifício, como jejum e penitência, para fortalecer sua vontade. A luxúria próspera na indisciplina, então crie barreiras práticas. Por exemplo, limite o tempo nas redes sociais, especialmente à noite. Use filtros de conteúdo no celular ou evite plataformas que desencadeiam tentações. Substitua hábitos ruins por bons, em vez de rolar o feed, leia um trecho da Bíblia ou uma biografia de Padre Pio. O jejum também é poderoso, talvez jejuar de sobremesas ou café um dia por semana, oferecendo isso a Deus. Padre Pio dizia: sem sacrifício, não há vitória. Discipline também sua mente. Quando um pensamento impuro surgir, redirecione-o para algo positivo, como um hobby ou uma conversa com um amigo. Crie uma rotina que encha seu dia de propósito. Escolha uma ação concreta,
como reduzir 30 minutos de tela, e comece amanhã. O último passo é confiar na misericórdia de Deus. Padre Pio dizia: a misericórdia de Deus é maior que nossos pecados. Se você cair, não desista. A culpa pode fazer você pensar que não é digno, mas Deus nunca se cansa de perdoar. Como diz a Escritura, um coração contrito Deus não despreza, Salmos 51:17. Após uma queda, levante-se, peça perdão e recomece. Padre Pio enfrentou dúvidas e fraquezas, mas confiava que Deus o sustentava. Faça uma oração de entrega: Senhor, eu sou fraco, mas confio em Ti. Cercar-se de uma comunidade de fé também ajuda. Um amigo, um grupo de oração ou um diretor espiritual pode apoiá-lo. Lembre-se, cada passo em direção a Deus é uma vitória. Acabamos de explorar 5 passos práticos inspirados em Padre Pio para vencer a luxúria, reconhecer a tentação, orar com fervor, buscar os sacramentos, cultivar disciplina e confiar na misericórdia de Deus. Entendemos que a luxúria volta porque somos humanos, vivendo num mundo que desafia nossa alma. Mas Deus nos chama à liberdade, e Padre Pio nos mostra que, com sua graça, a vitória é possível. A luta não é um fim, mas um caminho para a santidade. Cada esforço, por menor que seja, aproxima você de Deus. O que importa é perseverar. Agora, é hora de agir. Escolha um dos passos de Padre Pio e comece hoje. Que tal rezar o rosário diariamente por uma semana? Ou marcar uma confissão para se renovar na graça? Talvez limitar o tempo nas redes sociais, criando espaço para Deus. Esses pequenos atos são sementes de transformação. Como o Padre Pio dizia, coragem. Deus não exige perfeição, mas que tentemos. Sua jornada é única, mas você não está sozinho, Deus está com você, e Padre Pio intercede por você. A Bíblia nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Então, levante-se com esperança. A luxúria pode voltar, mas você tem as ferramentas para enfrentá-la. Confie em Deus, siga o exemplo de Padre Pio e dê o próximo passo. Você acaba de embarcar numa jornada poderosa sobre a luta contra a luxúria com a sabedoria de Padre Pio. Espero que esses passos, reconhecer a tentação, orar, buscar sacramentos, cultivar disciplina e confiar na misericórdia de Deus, tenham trazido luz ao seu coração. Obrigado por estar aqui. Essa batalha é real, mas com Deus e o exemplo de Padre Pio, você pode vencê-la. Agora, queremos ouvir você. Qual passo você vai aplicar primeiro? Deixe nos comentários e compartilhe sua jornada. Inscreva-se para mais conteúdos sobre fé e crescimento espiritual que vão fortalecer sua caminhada. Para aprofundar, leia a biografia de Padre Pio ou o Catecismo da Igreja Católica sobre a castidade. Confira também nosso próximo vídeo sobre as virtudes de Padre Pio para continuar se inspirando. Que tal dar o primeiro passo hoje? Como rezar o rosário ou marcar uma confissão? Que Padre Pio interceda por você, e que Deus o abençoe abundantemente nesta jornada rumo à santidade.